Professor Ícaro, simulado da UERJ, questão de física número 3. A potência de uma determinada fonte térmica vale P igual a 400 watts. Um objeto de massa de 500 gramas absorve integralmente a energia proveniente dessa fonte, e sua temperatura medida na escala Helmholtz varia em função do tempo de acordo com o diagrama a seguir. Ok, temos aqui o gráfico, né? Vamos para o que ele está me pedindo. O calor específico desse objeto vale em caloria grama grau Celsius, né? Por grama grau Celsius. E aí temos os not e dots aqui da questão, caso a gente necessite. Bom, numa questão de gráfico, né? Provavelmente a gente vai pegar, tá, os pontos que foi dado, né? E para utilizar em algumas partes, ok? Primeiramente, vamos pegar todos os dados, tanto, né, aqui no início, quanto os próprios gráficos, os dados do gráfico, e vamos colocar aqui anotando e ver o que a gente precisa utilizar para encontrar o calor específico desse objeto. Beleza? Então, temos que a potência da fonte é igual a 400 watts, a massa do objeto é igual a 500 gramas, vou colocar aqui também as unidades, que é importante. E dentro do gráfico, reparem que a gente tem uma variação de tempo em relação a graus Helmholtz, ok? Neste caso, pessoal, como a gente está trabalhando também com ΔT em relação a graus Celsius, nesse caso, a gente pode pegar diretamente, tá, essa variação Δθ aqui do gráfico, beleza? Inclusive com esse ΔT que foi dado, ok? Então, temos que Δθ é igual a 48 menos 16, 48 menos 16, que vai dar 32 graus Helmholtz, e o ΔT dado em 10 segundos, ok? Bom, me falou de potência, me pediu o calor específico, né? Temos as duas formulinhas que a gente pode calcular tanto separado, tá? Ou podemos acoplar uma na outra. Primeiramente, a fórmula, né, da quantidade de calor que a fonte vai ceder para esse objeto é igual a potência vezes o tempo que ela ficou ligada, beleza? E também vamos utilizar a fórmula de calor sensível, é igual a M vezes C vezes Δθ. Ok? Bom, como eu falei, não utilizo temperatura como T, e sim θ, para a gente não confundir essas duas variáveis. Então, vamos lá. Por onde que a gente vai começar? Bom, a gente vai vamos verificar o que a gente tem, o que a gente precisa, o que ele pediu para ser transformado, ok? Qual unidade, né, será a necessária para a gente responder nossa questão. Bom, nós temos o valor de potência, temos o valor de ΔT, ok? Temos a massa, queremos descobrir quanto que vale o C, e o Δθ também temos. Lembrando que o calor que a fonte cedeu, a gente vai igualar ao calor sensível que o objeto recebeu, ok? Absorveu. Então, neste caso, tá, a gente pode até encontrar o calor total aqui da fonte, e nesse caso, como a gente está trabalhando com watt e segundo, tá? Esse resultado vai sair em joules, ok? No sistema internacional. E logo mais também vamos falar a respeito, né, das unidades assim que chegarmos no calor sensível. Então, vamos resolver essa formulinha aqui, o calor da fonte, o calor que a fonte cedeu, 400 watts vezes 10 segundos, e nesse caso dá 4.000 joules, ok? E aí agora temos o seguinte, ó, olhando de volta para a fórmula de calor sensível, tá? Vamos verificar se temos tudo. Temos isso, temos massa, temos o calor sensível agora, pois o calor sensível é igual ao calor da fonte, né? Vai dar 4.000 joules também. E aí, pessoal, precisamos nos atentar no qual unidade que foi solicitada. Ele pediu, ó, o calor específico em calorias, grama por grama, graus Celsius, ok? Vimos que a unidade de energia que a gente está utilizando é em joules, então a gente vai utilizar o nosso not a dot aqui, tá? Para transformar a quantidade de calor em calorias, e também teremos que transformar essa unidade de graus Celsius, né, de Helmholtz para graus Celsius, beleza?
antes da gente substituir aqui na nossa questão. Então, aqui nesse caso, ele falou que, inclusive, né, a gente pode fazer sempre uma regra de 3 para, nesses casos, tá, de variação de caloria, que são unidades absolutas, tá? E podemos também realizar a regra de 3 proporcional à variação de temperatura. Nesse quesito, tome cuidado, porque a variação de temperatura ela é proporcional em relação a uma escala e outra. Porém, em relação à temperatura medida, ela não é proporcional. No nosso exemplo, né, a gente tem uma variação de temperatura, então a gente pode utilizar, né, nesse caso, uma regra de 3 para fazer. Então vamos lá, primeira transformação aqui de caloria para joule, né? Ele fala que uma caloria, né, equivale a 4 joules, e nós temos 4.000 joules em questão, e iremos, né, transformar para caloria. Fazendo aqui, 4x é igual a 4.000, e x é igual a 4.000 sobre 4.000 calorias. Ok? Beleza, fizemos a primeira transformação e agora vamos fazer a transformação de graus Celsius, né, de Helmut para graus Celsius. Bom, ele utilizou uma espécie, né, de tocão que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, falando, né, a respeito aqui no Note a Dot. Olha, ele fala que a temperatura de fusão da água, 0 graus Celsius, e ebulição, 100 graus Celsius. Já na escala Helmut, né, a temperatura de fusão da água é 0 Helmut, e de ebulição seria 80 graus Helmut. Então, a gente pode fazer esse grau comparativo, né, de delta entre as duas unidades, tá? Colocando aqui, ó, delta Helmut e embaixo e aqui delta Celsius, ok? Já que a nossa fórmula vai tratar de variação de temperatura. Bom, ele falou o seguinte, que primeiro a gente vai colocar como cabeçalho, né, exatamente a informação que ele me disse, que de ebulição da água é 80 e fusão da água é 0 graus Celsius. O respectivo em Helmut, o respectivo em graus Celsius seria de 100 e 0 graus. Então, essa delta, essa variação aqui, ó, seria de 80 graus Helmut e no grau Celsius 100. Bom, isso aqui é o cabeçalho da minha regra de 3 e aqui embaixo eu vou utilizar para a gente fazer a nossa transformação. Como a gente havia calculado, né, o delta θ do próprio gráfico seria 32 graus Helmut. E aí, vamos encontrar y graus Celsius, tá? Vamos botar y para a gente não confundir com x aqui. Multiplicou cruzado, né, diretamente proporcional. 80y é igual a 3200, né, 3.200 aqui desse lado. Passando 80 dividindo, 3.200 dividido por 80, né? Temos que y é igual a 40 graus Celsius de variação de temperatura. Beleza, agora podemos vir aqui, vamos até escrever a fórmula novamente, né? Que é igual a massa vezes C vezes delta θ, utilizando exatamente as unidades que ele pediu. Vamos substituir o calor por 1.000 calorias, né? 1.000 é igual a massa, 500 gramas. O C vamos descobrir e o delta θ aqui, 40 graus Celsius. Bom, tá todo mundo multiplicando aqui o C, ó. Quem tá todo mundo multiplicando vai passar dividindo lá. Eu prefiro sempre trabalhar com isso antes de eu ficar fazendo multiplicação desnecessária. Então temos que 1.000 dividido por 500 vezes 40 é igual a C, né? Por que desnecessário? Porque a gente pode dar uns cortes aqui, né? Corta esse zero com esse zero. Teríamos que é 10 dividido por 50 vezes 4. Ou seja, 10 dividido por 200, 1 sobre 20. Ou, como o gabarito, né, está em decimal, fazendo a divisão, temos 0,05. Beleza? E aí a alternativa B novamente.